Um seguidor me pediu para eu comentar capítulo 5, verso 16 da primeira carta do apóstolo João. Esse é um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas e também aí mais debatido entre os teólogos. É um dos textos aí que vem sendo debatido aí ao longo dos anos e também aonde há muita divergência do que seria ali o pecado para a morte mencionado em 1 João capítulo 5, 16. O texto é esse aqui, ó. Se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, acompanha comigo. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Ou seja, João está dizendo, aquela pessoa que pecar, que cometeu algum tipo de pecado, que não é para a morte, ou seja, que não vai lhe causar morte espiritual, a esse você ore para que aquela pessoa venha a ser restaurada espiritualmente. Mas olha só o que ele vai dizer no restante do texto. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Aqui está a polêmica do texto. O que seria esse pecado para a morte? O que seria esse pecado aonde não é para orar por ele? Existem então muitas especulações entre os estudiosos. Temos que partir do seguinte pressuposto. O apóstolo João, quando ele vai escrever essa carta, ele não vai direcionar a nenhuma igreja. Então essa carta ela é conhecida como epístolas gerais. E o contexto dessa carta, se nós analisarmos aqui, lendo toda a carta, nós vamos ver que o apóstolo João ele está combatendo o gnosticismo e o docentismo e também a apostasia. Então a tônica principal dessa carta é o combate contra a apostasia, contra as heresias daquela época ali do contexto do apóstolo João. E uma dessas heresias que estavam permeando aquele contexto da igreja primitiva da época de João era o docentismo. O que era o docentismo? Negava a humanidade de Jesus. Negava que Jesus ele veio 100% homem na terra. O docentismo ensinava que Jesus ele não veio em carne. Até mesmo negava o nascimento virginal de Jesus. E o apóstolo João vai dizer que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, no capítulo anterior, que é o capítulo 4, esse é o espírito do anticristo. Ou seja, toda pessoa que ela defende que Jesus ele não era 100% homem, enquanto esteve aqui na terra, esse espírito é o espírito do anticristo. E ali também ele vai combater outras coisas além disso na sua carta, porque a igreja estava sendo bombardeada com esses ensinos que estavam destruindo ali a ortodoxia da igreja do primeiro século. Tendo dito isto, eu concluo dentro do que eu entendo que o apóstolo João está falando ali da apostasia. Esse pecado para a morte, em que não há perdão, em que você não deve orar por ele, é o pecado da apostasia. Há divergência, como eu disse, entre os teólogos. Alguns acreditam que o pecado ali que João está falando é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Porém, o tema ali da carta do apóstolo João não é blasfêmia contra o Espírito Santo, ele nem menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo o contexto da carta ali é contra os falsos profetas, contra o docentismo, gnosticismo e a apostasia. Então eu entendo ali que dentro do texto o apóstolo João está falando do pecado da apostasia. Esse pecado também, ele não tem perdão segundo a Bíblia. Vamos analisar aqui outro texto dentro das Escrituras Sagradas, aonde vai ali mostrar claramente que a apostasia, ela não tem perdão biblicamente falando. O texto que eu vou ler está em Hebreus capítulo 6, verso 4. Olha só o que diz. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então veja que o autor aos Hebreus deixa bem claro que o pecado da apostasia não há perdão. É impossível a essas pessoas terem as suas vidas renovadas para o arrependimento. Então entenda ali que o apóstolo João ele está falando do pecado da apostasia, das pessoas que se apostataram da fé, que é justamente as pessoas que estavam negando que Cristo veio em carne, 100% homem, que venceu o pecado na carne, como diz as Escrituras Sagradas. Se não houvesse aquele combate no primeiro século e também depois com alguns pais da igreja posteriormente, a ortodoxia da igreja seria destruída, ou seja, o fator do cristianismo principal seria destruído, anulando o sacrifício de Cristo vicário na cruz, quando ele morre ali como homem para trazer a salvação. Se anular isso, anulou a nossa fé, então é vã a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, vã é a nossa fé. Quero ler um outro texto com você que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4,
verso 1 e verso 2. Olha só o que diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos ou nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada sua própria consciência, sua própria mente. Ou seja, as pessoas que se apostataram da fé estão com a sua mente cauterizada. Ou seja, não há mais perdão para essa pessoa que renegou o Filho de Deus, que negou o Filho de Deus, que nega a ortodoxia do cristianismo. Ou seja, para essa pessoa não há mais o que fazer, só resta a condenação eterna. E na sua opinião, o que seria o pecado para a morte? Comenta, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, compartilha esse vídeo para que esse vídeo chegue aí a mais pessoas, coloque nos seus favoritos. E se você não me segue, já me segue para mais vídeos como estes e eu te espero no próximo vídeo. Shalom, shalom.